Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos reunimos para dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Convido a todos a lerem o capítulo antes da aula, lembrando a importância de nos familiarizarmos com o tema que será trazido na noite de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, intitulado Os Primeiros Ensaios. E como sempre fazemos, vamos fazer a leitura do Evangelho, a nossa prece, para então entrarmos nos comentários da aula de hoje. Pedi e se vos dará, buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estais nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui nos reunimos em nome de Jesus, da querida e doce Irmã Maria Angélica. Pedimos aos bons espíritos, à querida Mãe Santíssima, que durante todo o nosso estudo possa carrear os melhores fluidos de esperança, de refazimento para todos os irmãos necessitados. E assim, com a amorosidade da querida Irmã Maria Angélica, que possamos, de nossa parte, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, como sempre fazemos, vamos relembrar um pouquinho do capítulo anterior, aula dada pelas amigas Graça Palha e Geisa, quando elas falaram sobre o tema A Cada Um Segundo Suas Obras. Nós podemos ver nos capítulos anteriores que eles já estavam ali indo ao encontro daqueles que seriam os futuros pais que iriam receber numa encarnação esses irmãos vindos da colônia do Hospital Maria de Nazaré. Podemos observar a dificuldade de encontrarem pais que aceitassem esse desafio. Nós vimos também o caso do Vicente, um espírito que desencarnou através do suicídio, no qual ele se atirou na frente de um comboio férreo, trazendo assim grandes lesões para o seu perispírito. Mas precisamos lembrar que nem sempre esses irmãos que desencarnam pelo suicídio terão problemas nos seus corpos físicos futuros. Basta vermos o exemplo da nossa amiga Ivone Pereira, autora da obra. Ela reencarnou num corpo sadio, ela teve a sua mente lúcida, ela era um espírito consciente das suas dificuldades, mas ela não possuiu nenhum trauma no seu cérebro, ela não veio com nenhum tipo de deformidade, nem no seu corpo físico, nem com nenhum problema mental. Lembrando sempre que a cada um será dado segundo as suas obras. E lembrando da misericórdia, da intercessão divina, não só dos nossos mentores, mas também de Maria, Mãe Santíssima, e de outros espíritos familiares, espíritos queridos aos nossos corações, que intercedem por nós, suavizando muito das nossas provas, ou melhor, nos dando a força, a coragem para que possamos vencer a nós mesmos.
Então, é muito importante nós lembrarmos que nunca devemos colocar tudo dentro de uma mesma caixinha, como vimos nos capítulos anteriores que falaram dessa programação reencarnatória. Tem vários fatores que vão ser decisivos para traçar e delinear as nossas futuras reencarnações. Lembrando sempre que sempre estamos amparados, mesmo aqueles irmãos, como no caso do Vicente, estava vindo do manicômio. Ele lá ficou por um período até que estivesse apto a reencarnar. Ele não participou do planejamento reencarnatório, mas ele foi muito ajudado e amparado para que ele pudesse, numa próxima reencarnação, sair vitorioso, vencendo a si mesmo. Agora, então, vamos entrar no capítulo da noite de hoje, o capítulo 14, intitulado Os Primeiros Ensaios. E aí nós vamos ver a citação evangélica que diz: todas as vezes que ajudastes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. E essa fala de Jesus tem que tocar os nossos corações, lembrando sempre que Deus ajuda a criatura através da própria criatura. E quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro desses irmãos, nós estamos fazendo o nosso papel de cristãos. Então, o grupo de Camilo vai dizer que 2 dias se passaram após a visitação aos departamentos da colônia, lembrando que estamos falando do departamento de reencarnação. Agora, os nossos amigos estavam liberados para visitar a Terra e as suas famílias, ou seja, eles iriam retornar para as experiências do ambiente físico, aonde eles iriam ter um grande aprendizado. Eles compreenderam as lições, ou seja, eles tomaram ciência do que eles iriam ter que enfrentar na próxima reencarnação. Nenhuma ilusão seria mais possível reter depois de concluído o estudo daquela Bíblia espelhante e sábia que representava cada uma das sessões visitadas. Então, nós lembramos que eles foram para o recolhimento, depois eles viram o trabalho do departamento de análise, onde foi analisado cada consciência, cada tendência daquele ser individual. Depois eles passaram pela sessão de restringimento, várias etapas, e eles começaram a perceber que eles teriam que enfrentar grandes desafios. Estávamos angustiados. No interior do pavilhão indiano, rodeado de nostalgia e solidão, vimos as lágrimas banharem as faces um dos outros. Ou seja, eles têm consciência dos desafios que eles iriam enfrentar e isso traziam para eles uma certa depressão. Esse seria o termo. Mas Roberto de Canalejas vai os advertir dizendo: o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos afastar com todas as nossas melhores forças. Reagir, meus amigos, voltando as vossas vontades para a força suprema. Quando vos sentirdes fracos e tristes diante do inevitável, trabalhai, procurai na oportunidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. E aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar,
O desânimo nunca é um bom companheiro. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o pensamento é tudo, o pensamento é criador, o pensamento dita as nossas companhias, porque o pensamento é uma lei de sintonia. Então, nós nunca devemos nos deixar abater. É óbvio que tem dias que acordamos mais tristes, mais deprimidos, mas aí, olha a dica que o Roberto traz para eles, que servem para todos nós. Precisamos trabalhar, ou seja, precisamos mudar o nosso padrão mental. E para isso, o trabalho, que é toda ocupação útil, se torna uma ferramenta indispensável para a mudança desse pensamento. Então, nós, dentro de casa, podemos encontrar tarefas para fazer, podemos restaurar um móvel, podemos arrumar uma gaveta, podemos pegar alguma coisa para limpar, podemos organizar o nosso álbum de fotos. Se procurarmos, sempre vamos encontrar tarefas enobrecedoras para nos ajudar a nos desviar desse desânimo, desse abatimento que às vezes sentimos quando precisamos enfrentar as vicissitudes da vida. Então, fica a dica: para aquelas manhãs mais sombrias dos nossos pensamentos, vamos arregaçar as mangas e procurar uma ocupação útil. Aí Roberto de Canalejas vai sugerir aos amigos: voltemos ao hospital a fim de revermos os amigos, os colegas, os enfermeiros, os médicos que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor. E é muito bom quando a gente sai de nós mesmos para ir ao encontro dos menos favorecidos. É a mensagem do Evangelho que lemos logo no início. Então, Roberto sugere a ele a irem para o hospital. Durante todo o dia, visitaram os novos enfermos, recém-chegados do vale, confortando-os, animando-os e abraçaram os amigos que tanto por eles se desvelaram. Suave reconforto bordejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias. Isso, meus irmãos, é muito importante para nós. Uma vez ouvimos de uma amiga: as nossas cruzes são pequenas diante das cruzes do próximo. Não devemos banalizar as nossas dores, porque cada um de nós sabe o quanto está sendo difícil vencer esses obstáculos que cada um enfrenta em suas experiências de vida. Todos nós temos dificuldades a vencer, mas realmente, quando fazemos esse movimento de ir em busca do nosso próximo, em ver que aquele outro irmão está passando por um desafio muito mais difícil do que nós nos sentimos aliviados, porque nós vemos que realmente a nossa dor dói, mas compreendemos também que existem dores e desafios muito mais difíceis do que aqueles que por ora possamos estar atravessando. Tarde, já de regresso ao albergue, um emissário de Teócrito comunicara-nos que no dia seguinte deveríamos atingir a sede da vigilância, reunindo-nos a grande caravana que demandaria a terra. Vocês lembram que a sede de vigilância, que era coordenada pelo nosso querido amigo Ramiro de Guzmán, era aquele departamento responsável de enviar esses irmãos a expedições fora da colônia Maria de Nazaré.
Romeu e Alcestes zelariam por nossos interesses e necessidades enquanto nos encontrássemos em liberdade, ocultamente, a fim de não privarem do mérito da responsabilidade. Então, nós vamos ver que a espiritualidade amiga vai botar eles em situações de dificuldade quando eles estiverem visitando o planeta Terra, quando eles estiverem em comunhão, por assim dizer, de sintonia com os amigos que se encontram reencarnados. Mas Romeu e Alceste ficariam ocultos apenas para ajudá-los através do pensamento em momentos de emergência, porque caberia a cada um deles passar por essas experiências para que não tirassem dele o mérito das conquistas nessa nova oportunidade. Carlos e Roberto de Canalejas, Ramiro, Olivier de Guzmán e Padre Anselmo, entre outros amigos queridos, integravam o numeroso cortejo, incumbido das instruções que se tornassem precisas, caso nosso procedimento arrastasse a necessidade de mais vultosos empreendimentos. Então, meus amigos, nós vemos que essas companhias espirituais que vão zelar por esse grupo, não é apenas com eles que isso acontece. Todos nós temos os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares que estão sempre prontos a nos ajudar. Lembrando sempre que a irmã Maria Angélica sempre nos diz que poderia fazer muito mais por cada um de nós, mas às vezes ela não faz porque nós não vamos ao seu encontro. Daí a importância de estarmos sempre ligados e conectados a essa irmã tão amorosa e tão querida aos nossos corações. 16 anos depois, Camilo vai retornar a Portugal. E ele então diz: ante ao retorno ao teatro pretérito, o drama que vivi desenrolou-se às minhas lembranças com o mesmo acre sabor, com as mesmas amarguras e tribulações por ora suportadas. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, e tive medo de buscá-los. É muito normal que essa lembrança, essa volta ao cenário das quedas ou também das alegrias, mexa com o ânimo desses nossos irmãos. É um processo natural. Por isso, a importância do esquecimento do passado, para que possamos limpar os nossos pensamentos. Camilo continua dizendo: as desilusões sofridas por Jerônimo estavam ainda muito vivas em minhas recordações, para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim, visitando, sem muito ponderar, o velho lar, os amigos, a parentela. Então, ele se recorda que Jerônimo foi aquele do grupo que precipitou essa ida à Terra. Jerônimo antecipou esse momento e ele então se lembrou das dores e das consequências que Jerônimo teve nesse ato de imprudência. Camilo, então, se junta a Belarmino. Olha que coisa legal, gente. Vocês lembram, logo no início, nos primeiros capítulos, que nós vimos que Camilo não se dava muito bem com Belarmino, porque Belarmino também era um intelectual. E Camilo tinha certas rusgas com esse irmão. E agora, olha o que ele vai dizer. Vali-me então da afeição de Belarmino, suplicando-lhe
que marchássemos juntos nas indas e vindas que pretendêssemos, pois Mário lá se fora à cata de notícias da esposa e dos filhos, dos quais nada soubera até aquela data. Belarmino sentia idênticas impressões e conservava-se mudo e compenetrado. Então, nós vimos como os amigos que estão na mesma faixa vibratória, como eles se aproximam, como eles se buscam. Mário queria ter notícia do que foi feito de Eulina, de sua antiga esposa, de seus filhos, mas Belarmino e Camilo, eles estavam saudosos, eles estavam na expectativa de saber o que aguardaria o futuro deles. O solar em que Belarmino vivera já não pertencia mais à família. Procurou por todos os cômodos, sua velha mãe já não se encontrava ali. É normal, ele chegou naquele ambiente e ele foi procurar a única pessoa que ele tinha, que era sua mãe, que na época que ele comete o ato, ela já se encontrava em idade avançada. E justamente para não causar trabalho para ela, luta diante da sua doença, é que ele desiste da vida. E ele então, depois de percorrer todo aquele velho casarão, ele como que percebe: aonde será que se encontra minha mãe? E ele então se dirige ao jazigo da família. E ele acha o nome da sua mãe escrito na lápide. Belarmino, então, ajoelhou-se à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeita em lágrimas, vendo que ele também estava ali com o seu nome gravado ao lado de sua mãe. E ele então ficou triste, sentindo saudades da sua mãe. Mas ele também se lembrou: ela não está no túmulo, mas aonde estará ela? Ele começa a usar todo o aprendizado que ele teve de descobrir de que ele é um espírito imortal e que se ele encontra lúcido com o seu perispírito, a sua mãe também deveria estar nessa condição de espírito imortal. No local do infinito invisível, ele começa a se questionar: por que será que nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Eram os questionamentos que ele trazia em si. E ele pergunta: por que não entrevi jamais refletida nos possantes aparelhos em nossa enfermaria em visita telepática? Porque muitos viam seus entes queridos através daqueles aparelhos, vocês se lembram? E ele se questiona por que ele não teve a oportunidade de ver a sua mãe. Vê-la-ei, porventura, algum dia? É o questionamento que ele faz, né? Porque a gente sabe que tudo é lei de sintonia e tudo vem ao tempo de Deus, não no nosso tempo, mas no tempo em que Deus acha que é necessário para nós. Camilo diz a Belarmino: indaguemos de seu paradeiro ao doutor de Canalejas ou o nosso querido Roberto. E Belarmino diz: Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Nós percebemos nesse diálogo que quando eles saem
da vibração, da estrutura do Hospital Maria de Nazaré, eles se sentem meio sem chão, eles sentem falta daquela disciplina, daquela ambiência, e eles ficam tanto quanto perdidos. E Belarmino então diz para ele: mas aonde encontraremos agora? Não deixaram o endereço, ou seja, eles ficam preocupados em saber como iriam se encontrar com os amigos do Hospital Maria de Nazaré. Eles sentiam fadiga e queriam descansar. Onde, porém, acharam abrigo? Eles não queriam ser intrusos e irem para as casas de pessoas. Belarmino ainda pensou em se abrigar em uma igreja. Eles estavam confusos porque toda a saída em Portugal, todas essas lembranças traziam para eles uma certa fadiga mental. Então, Teócrito, ele vai mentalmente induzir aos amigos. Então, de quem eles se lembram? Do médium Fernando Lacerda, aquele trabalhador espírita que vivia em Portugal e que criara com eles esses laços de amizade. Então, intuitivamente, eles se lembram do amigo Fernando de Lacerda e eles sabiam todos os passos aonde Fernando morava e assim eles vão à procura desse amigo. Camilo então diz para ele: largamente confidenciei-me com o precioso médium tão benquisto em nosso instituto. E eles ficaram abrigados numa espécie de água furtada da casa de Fernando Lacerda. E Camilo, então, ele sente a vontade, o desejo de escrever. Meu desejo era revelar-me àquela sociedade que me conhecera, esclarecendo-a que, como eu, também ela era imortal e preveni-la dos perigos do suicídio. Ele gostaria de escrever para toda aquela sociedade portuguesa. Camilo, então, vai usar o médium Fernando Lacerda para alertar aquela sociedade das escolhas que fazemos quando encarnados, que nós devemos ter em mente que somos espíritos imortais. Mas, Camilo diz, mas, apesar da minha boa vontade e da dedicação do generoso amigo, passei pela decepção e pela vergonha de ser repelido pela maioria daqueles que desejava servir. Porque Camilo percebe que ele não foi reconhecido pela sua escrita, pelo tipo de escrita que ele trouxe. Sem desejar grandes desgostos atrair para o pobre Fernando, porque ele não foi reconhecido pelo seu estilo literário. Um mês após a chegada a Portugal, Camilo vai sozinho visitar o casarão onde vivera envolto em dolorosas recordações. Camilo vai, então, um mês depois de Belarmino ter ido visitar a sua quinta, depois de Mário ter se afastado do grupo, você vê como ele estava receoso de voltar à cena, à sua vida antiga, de quando ele se encontrava reencarnado. Visitou cada cômodo, cada um dos cômodos solitários, sofrendo todo o peso lúgubre
dos pensamentos viciados por insatisfação doentia, que a tara neurastênica arrastou a completa desorganização nervosa até o momento da queda final para o abismo. Camilo foi tomado de crise atordoante, revivendo toda a tragédia da qual fora protagonista, perdendo a noção do presente e deixando-se envolver em terrível demência retrospectiva. Então, nós vimos que a importância dos nossos pensamentos, né? Porque quando Camilo volta àquele ambiente, é como se ele percebesse todos os pensamentos que ele foi plasmando naquele ambiente, o desânimo, a vontade de deserdar da vida. E ele então começou a lembrar de todo esse quadro nocivo. E aí vamos lembrar a importância do Evangelho no lar, aquele compromisso que assumimos com os nossos espíritos protetores e benfeitores que chegam à nossa casa naquele dia da semana e naquele horário combinado, e através da leitura edificante, através da oração, esses benfeitores limpam a psicosfera do ambiente do nosso lar. Para quê? Para tirar esses pensamentos, porque toda vez que brigamos, que discutimos, nós jogamos essa matéria mental no ambiente. Daí a importância desse momento de trazer Jesus para dentro de nosso lar. Mas Romeu e Alcestes estavam de prontidão. Quando ele voltou dessa crise perturbadora, percebeu a presença de Romeu e Alcestes, que ungia a sua fronte com fluidos reconfortantes que tinham um efeito tônico em sua alma dolorida. Então, eles estavam ali para quê? Para socorrer no momento oportuno. E quando eles perceberam que Camilo estava entrando já num grau de desequilíbrio, os amigos espirituais atuam trazendo esses fluidos de esperança, de bom ânimo, de coragem para o amigo Camilo. Camilo, então, viu-se em repouso sobre os arvoredos perfumosos e os velhos ramados do vinhedo próximo, e disseram-lhe que ainda se encontrava na quinta. Grande desgosto pungia-lhe o coração. O pranto suavizava-lhe a pressão do peito. Rogou ser reconduzido ao pavilhão indiano. Mais uma vez, do mesmo modo que aconteceu com Belarmino, nós vimos Camilo, no momento em que ele se sente atordoado, deprimido, à busca do porto seguro, que era a colônia, o Hospital Maria de Nazaré. Orou suplicando ajuda da espiritualidade amiga e o aconselhamento para que pudesse praticar algo meritório. Então, lembra que quando, logo no início da aula, nós falamos que um certo desgosto, uma certa melancolia estava pairando sobre eles, e o que o amigo Roberto de Canalejas orientou para eles? O trabalho, a prática de algo meritório. Para quê? Para ocupação da sua mente. E é sempre que a gente ora, meus irmãos, nós conseguimos obter essa resposta. Confiante, profundamente grato, Camilo deixou-se conduzir pelos dois amigos ao modesto domicílio terreno em que se hospedava. Ou seja, ainda não estava na hora de retornar para o hospital,
mas eles foram acolhidos na casa de Fernando Lacerda. E então, Fernando Lacerda vai dizer para Camilo e Belarmino: caridade, meus amigos, reparando o rápido gesto que os impeliu ao abismo. Podereis praticá-la ao mesmo tempo, servindo a vossa e a causa alheia. Lembra da mensagem de Jesus? Que toda vez que fizermos a um desses pequeninos, é o mestre que estaremos fazendo? E é assim, então, que Fernando diz para eles: tornai-vos consoladores e trabalhai no anonimato. Então, nós vemos que eles precisavam sair do problema deles e irem ao encontro daqueles mais necessitados. Mas Camila então diz: poxa, eu acho que seria muito melhor se nós pudéssemos praticar isso no Brasil, porque eles se lembram de como eles foram acolhidos aqui pelos médiuns brasileiros, como a psicosfera do Brasil, do coração do mundo e da pátria do Evangelho poderia favorecer esse trabalho deles, já que em Portugal eles ainda se sentiam tão presos mentalmente às lembranças do passado. E eles então pensaram: como nós poderíamos chegar até o Brasil para poder trabalhar? E eles assim foram conduzidos pelos responsáveis da expedição da vigilância. E chegando ao Brasil, Belarmino e Camilo vão procurar os hospitais a fim de ajudarem as almas que ali se encontram. Camilo foi buscar aqueles que sofriam da deficiência da visão, procurando levar a eles bom ânimo, força, coragem. João de Azevedo foi procurar os ambientes aonde se fazia a prática dos jogos viciantes, porque, como sabemos, João de Azevedo, ele se perdeu no jogo e diante da ruína financeira, por essa prática tão nociva, ele foi buscar esse ambiente a fim de ajudar as pessoas que ali se encontravam, perdendo fortuna, levando tristeza aos seus familiares, porque quando uma pessoa adquire um vício, seja ele qual for, do álcool, do jogo, das drogas, isso tudo traz uma perturbação para a família como um todo. Então, João de Azevedo foi buscar nesse ambiente a ajuda, a influência mental para ajudar aqueles irmãos que ali se encontravam em erro. E Mário Sobral teve a sua queda diante da frequência nos prostíbulos, foi buscar esses ambientes a fim de mostrar para esses irmãos quanto que era prejudicial para si mesmo e para toda a família ficar nessa ambiência tão deletéria de se entregar aos prazeres do corpo, muitas das vezes trazendo dores para a família, para os filhos, para os seus cônjuges. Assim, eles tiveram a oportunidade de irem ao encontro daquelas almas que estavam caídas nos vícios, fazendo um mau uso do seu livre-arbítrio. Prisões, domicílios particulares foram visitados. Todos aqueles que se encontravam deprimidos, alimentando a ideia nefasta de deserdar da vida, foram por eles visitados e aconselhados a desistirem desse tipo de pensamento, a buscarem força, ou com o tratamento médico, ou com o tratamento espiritual, ou melhor ainda,
aliando os dois, porque sabemos que hoje a medicina muito nos ajuda com medicamentos para que possamos melhorar as nossas taxas hormonais e assim afastar ou amenizar as consequências da depressão. E eles então tiveram esse cuidado, esse movimento, esse trabalho de saírem das suas dores e irem em busca de ajudar ao próximo. Porque, como abrimos no Evangelho falando, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é muito importante esse movimento nosso em busca do próximo. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando: falamos de Belarmino, falamos de Camilo, falamos de Mário, de João de Azevedo. E Mário Sobral? Mário Sobral se desentendia frequentemente ao chamamento para as reuniões. Mário estava naquele processo de rebeldia, como vimos em capítulos bem anteriores à posição de Jerônimo, porque tanto no plano espiritual como encarnados, os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas Mário faltava às expedições de visitação. Ele não queria ir a esses ambientes para ajudar ao próximo. Ele não frequentava as palestras tão importantes para os momentos de refazimento. O contato dele com a sociedade terrena deixava-se brutalizar pelas antigas atrações mundanas e ele se sentia arrastado para os locais degradantes. Ou seja, ele, de todo o grupo, era o que mais se deixou arrastar ainda pelas atrações da matéria, mesmo não tendo mais esse corpo espiritual. E na medida da permissão do alto, foi concedido não só para ele essa opção, essa escolha, como também serviu de processo de aprendizado para o restante do grupo. Então, depois desse estágio na Terra, era como um exame para a ascendência a novos cursos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Por quê? Porque, meus irmãos, o nosso maior entrave é a rebeldia. Nós precisamos nos tornarmos dóceis a essa espiritualidade amiga que com tanto amor nos orienta, nos guia, nos intui. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque os benfeitores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Podemos ficar estacionados ou podemos mudar, dar um novo direcionamento para a nossa vida. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Semana que vem estaremos falando do capítulo 15, intitulado Novos Rumos. Não deixem de ler o capítulo, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar esse capítulo. Agora iremos fazer a nossa prece de encerramento e depois estaremos no chat aguardando as dúvidas e as colocações de cada um de vocês. Então, com muita alegria nos nossos corações, agradecemos ao Senhor da vida por mais esse encontro de almas, de comunhão com o alto, aonde sentimos a presença desses benfeitores cuidando de nossas mentes, refazendo o nosso corpo físico, trazendo assim para nós a saúde do corpo e da alma.
com muita gratidão por essa oportunidade, por esses ensinamentos de Jesus. Agradecemos também a querida e doce irmã Maria Angélica, pedindo que ela seja conosco, nos envolvendo nessa semana que se inicia. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.